Na escuridão dos tempos que correm, onde a fé é posta à prova em cada esquina, poucos ousam encarar o que foi dito por aqueles que viram além do véu. Padre Pio, homem marcado por dores inexplicáveis e visões ocultas, deixou um aviso que poucos tiveram coragem de ler até o fim. Um aviso que falava de uma data, de um tempo, de uma Páscoa onde o céu não sorriria. Algo virá. Algo assustador. E a cada batida do coração, nos aproximamos dessa revelação que já foi selada nos livros esquecidos, nos pergaminhos que nem mesmo o Vaticano ousa tocar. É neste momento que você precisa decidir se continua ou se fecha os olhos como tantos fizeram antes de você. Mas uma coisa precisa ficar clara. Se você estiver aqui até o fim, nada mais será o mesmo. Nem você, nem o mundo ao seu redor. Ele dizia que a Páscoa seria palco de algo terrível, que os sinos não soariam como antes, que os anjos estariam em silêncio, que uma força que não se pode ver, mas que se sente na pele, desceria como névoa nas casas dos justos e dos pecadores. Você sente isso também? A inquietação no peito, o arrepio que não tem vento? Não é coincidência. São os sinais. E o pior deles é justamente a calmaria. Porque o verdadeiro terror não grita, ele sussurra. Sussurra pelos cantos da alma, nos sonhos das avós, nos pesadelos das crianças. Foi assim que começou, disse Padre Pio. E é assim que voltará. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé. Um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém, hoje Deus falou comigo. Ele não era um homem comum. Não era um santo de vitral, nem um sacerdote de palavras doces. Era duro, era verdadeiro. E por isso foi temido. Suas mãos sangravam sem feridas visíveis, e quando falava, até os demônios se calavam. Foi ele quem alertou. Haverá um tempo em que os céus parecerão distantes, onde as igrejas estarão cheias de corpos, mas vazias de fé, onde a cruz será vista como peso, não como caminho. E então algo virá, um sinal, um corte na linha do tempo. E todos os que zombaram da fé se lembrarão de que zombaram do único que poderia tê-los salvo. Você consegue ouvir os ecos do que foi dito? Porque não é preciso estar em Roma, nem ajoelhado diante de uma imagem. Basta silêncio, basta estar disposto a ouvir o que já foi gritado nas entrelinhas do tempo. Ele viu a guerra antes que ela começasse. Viu as mães chorando por filhos que ainda nem tinham nascido. Viu igrejas sendo transformadas em ruínas, e tudo isso ele relatou, mas não da forma que esperavam. Suas palavras não eram para os fracos, eram para os despertos, os que não têm medo do que está por vir, os que ainda guardam no peito uma chama pequena, mas viva. Você já notou como tudo mudou tão rápido? Como a fé virou piada, como a televisão vende o pecado como entretenimento, como os filhos não sabem mais rezar, como a palavra sagrado perdeu o peso? Padre Pio dizia: quando o mundo perder o respeito pelo invisível, o invisível se fará sentir. E isso está acontecendo. As noites não são mais silenciosas. Os animais agem estranho. Os sonhos têm gritos. E a Páscoa? A Páscoa será o palco, não de celebração, mas de revelação. Prepare-se, o livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Em uma carta nunca divulgada ao grande público, ele contou sobre uma visão. Era uma noite de abril. Ele acordou gritando, com o rosto pálido, como se tivesse visto o próprio inferno. Disse que viu uma cidade em chamas, mas não eram chamas comuns. Eram luzes negras, como se o fogo queimasse do avesso. Crianças chorando em silêncio, homens andando como zumbis, e no centro de tudo, uma cruz caída, partida em dois.
Ele entendeu naquele instante que algo viria para quebrar o que é símbolo, para atacar a alma da fé. E isso aconteceria numa Páscoa. Você lembra de como era antes? Quando sua avó fazia o sinal da cruz, até mesmo para entrar na cozinha? Quando a gente rezava antes de dormir? Quando as procissões paravam o bairro inteiro? Isso não era só tradição, era proteção. E nós abandonamos isso. Rimos da fé, substituímos oração por pressa, silêncio por barulho, Deus por distração. E agora estamos colhendo. Padre Pio tentou alertar, mas ninguém quis ouvir. Talvez, só talvez, você esteja aqui porque é um dos poucos que ainda pode escutar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Pessoas mais sensíveis já estão sentindo. Elas não sabem explicar, mas dizem que o tempo está estranho, que a luz parece diferente, que algo se aproxima, que até as plantas parecem emudecer. Isso é real, não é superstição. É como um chamado silencioso vindo de dentro, uma intuição que não se cala. E Padre Pio dizia que quando isso acontecesse, as pessoas de fé precisariam se recolher, jejuar, acender velas, orar com o coração em brasa, porque os anjos estariam em guerra e os homens no escuro. Você já olhou ao redor? Já viu o vazio nos olhos de quem antes era alegre? Já notou quantas pessoas estão adoecendo da alma? Quantas não dormem mais em paz? Isso não é só ansiedade, isso é espiritual. E o pior ainda não chegou, mas está perto, muito perto. A Páscoa não será como antes. Não haverá coelhos, não haverá chocolate, haverá medo, haverá silêncio, haverá lágrimas que nem saberão de onde vêm, mas também haverá luz para quem souber onde acender. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você consegue imaginar estar preparado para algo que não se pode ver? É difícil, mas necessário. Padre Pio sempre repetia, é no invisível que a fé se mostra forte. E é exatamente aí que seremos testados. Não haverá sinais grandiosos, mas sutilezas. Uma palavra, um sonho, uma sensação, uma dor súbita no peito sem motivo. Tudo isso será aviso e muitos ignorarão. Mas você não. Você está aqui por um motivo. Talvez por um chamado que veio de muito longe. Talvez de um lugar onde a eternidade já conhece seu nome, e se você acha que tem tempo, está enganado. O tempo está ruindo como uma vela que queima dos dois lados. A cada segundo que passa, uma nova camada da realidade se rasga e revela o que muitos não querem enxergar. Padre Pio sabia disso. Ele sabia que os sinais viriam primeiro como suspiros, pequenos, quase imperceptíveis, e só depois se tornariam gritos. Mas quando chegassem aos gritos, seria tarde demais. Ele dizia, os primeiros a perceber serão os que choraram, sozinhos, porque só quem sente o peso da solidão espiritual está preparado para ver o que os olhos carnais não suportariam. Você já chorou em silêncio? Já sentiu como se estivesse sozinho, mesmo com a casa cheia? Já olhou para o céu e se perguntou por que nada parece fazer sentido? Isso é mais comum do que você imagina. E não é à toa. Estamos em tempos em que o espírito geme, mas poucos ouvem. A dor da alma é silenciosa, mas devastadora. É como um terremoto interno que ninguém vê, mas que vai derrubando tudo por dentro. Padre Pio alertava. Virá o tempo em que até os justos se sentirão abandonados. E esse tempo é agora. Você precisa entender uma coisa. Há forças neste mundo que não dormem. Elas esperam.
esperam brechas, esperam corações feridos, esperançosos, cansados, porque são nesses momentos que o mal se infiltra. Padre Pio descreveu em suas cartas ataques espirituais que faziam seu corpo sangrar e dizia que esses mesmos ataques se multiplicariam nos últimos dias. Seriam como sombras entrando pelas janelas das casas desatentas. Você acha que está a salvo só porque tudo parece normal? O mal nunca avisa quando chega. Ele se acomoda em meio ao barulho do cotidiano. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os maiores ataques não virão de fora. Eles já começaram dentro das famílias. Pais que não olham mais nos olhos dos filhos. Avós que moram com a saudade porque os netos esqueceram que elas existem. Casamentos destruídos pelo silêncio. Lares cheios de ruído, mas vazios de Deus. Padre Pio disse que a destruição começaria pela base, e a base é a família. Ele teve visões de mesas de jantar onde ninguém se falava, de orações esquecidas, de pais que ensinavam tudo, menos a fé. E nesses lares, o frio espiritual tomaria conta como uma neblina que ninguém consegue afastar. Você lembra de quando sua casa tinha cheiro de pão e som de Ave Maria? Quando a primeira coisa do dia era agradecer e a última pedir proteção? Essa lembrança dói porque a alma tem sede disso. Não é nostalgia, é saudade de Deus. E essa saudade dói, corrói por dentro. Porque o coração sabe que falta algo. E não é algo, é alguém. A fé que uma vez foi firme, agora cambaleia. Não porque Deus se afastou, mas porque deixamos de buscá-lo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As pessoas estão doentes, mas nem sempre é o corpo, são as emoções, é o espírito, são as feridas invisíveis que os médicos não encontram, e cada vez mais as doenças do espírito se manifestam no físico. Padre Pio dizia que muitos dos males que afligem os corpos começaram como pecados não confessados, como traumas não curados, como orações não feitas. Você sente cansaço o tempo todo? Dores sem explicação? Insônia que consome suas noites? Isso não é só fisiológico. Isso pode ser espiritual. E se te disseram que isso era normal, mentiram. Não é normal viver em constante dor emocional. Não é normal sentir um vazio que nada preenche. Isso é sinal. Isso é o corpo gritando pelo que a alma está implorando. Retorno à fé. Padre Pio via isso nas pessoas que confessavam com ele. Muitas não precisavam de penitência, precisavam de libertação. Ele sabia que o mundo moderno não acreditaria nisso. Mas ele sabia também que os sinais seriam tão intensos, tão palpáveis, que nem mesmo os céticos escapariam. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento, certo? Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Há um trecho em um dos manuscritos menos conhecidos de Padre Pio que causa calafrios até hoje. Ele escreve: ouvi os anjos em silêncio e vi os demônios gritando em festa, pois sabiam que o povo estava dormindo. Eles celebravam cada alma que desistia, cada mãe que deixava de rezar, cada homem que dizia: não tenho mais fé. Agora pare e pense: quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes pensou que não valia mais a pena? Pois saiba, nesses momentos algo te observava. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus ainda quer te levantar. Você pode até tentar se distrair, fingir que nada está acontecendo. Mas a alma sabe, a alma sempre soube. E agora ela está gritando. A inquietação que você sente é espiritual. É seu espírito tentando te acordar.
Padre Pio dizia: Deus permite a dor para salvar os que ainda podem ser salvos. E talvez, só talvez essa dor que você sente agora seja um presente, um último chamado, um empurrão divino para que você volte enquanto ainda há tempo. O mundo está entrando numa escuridão diferente. Não se trata de guerras entre nações, mas guerras invisíveis entre valores, entre espíritos, entre luz e trevas. As pessoas estão perdendo a capacidade de amar. Estão ficando insensíveis, indiferentes, e isso é exatamente o que o mal precisa, uma humanidade fria, distante, confusa. Padre Pio dizia: quando os corações gelarem, o inferno se sentirá em casa. Não permita que isso tome o seu lar, o seu espírito, a sua mente. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. As trevas não precisam entrar gritando. Elas só precisam que você pare de lutar, que pare de orar, que pare de buscar. E é por isso que esse conteúdo que você está ouvindo agora não chegou até você por acaso. Há algo espiritual acontecendo nesse exato momento, uma batalha invisível pelo seu coração. E só quem tiver olhos espirituais vai sentir, vai entender, vai responder. Porque há almas que já foram tocadas só de escutar até aqui. Há algo se movendo ao seu redor. Algo que você talvez não consiga ver, mas que está prestes a se revelar. Você se lembra das histórias que sua avó contava? Dos milagres, dos sinais, dos sonhos que pareciam premonições? Isso não era superstição, era sabedoria popular espiritual. Gente que ainda ouvia Deus no vento, no sino da igreja, na vela acesa. Padre Pio dizia: a simplicidade é o idioma dos santos, e é através dela que o Altíssimo fala. Talvez você tenha parado de ouvir, porque o barulho do mundo ficou alto demais, mas agora é a hora de silenciar por dentro e ouvir de novo. Sinta no fundo do peito. Essa voz que te chama não sou eu, é algo maior. Algo que te conhece desde antes de você nascer, algo que viu suas lágrimas, seus medos, suas noites em claro. Você não está sozinho. Mesmo que todos tenham virado as costas, mesmo que você tenha tropeçado, você foi escolhido para ouvir isso agora. Isso é um aviso, isso é um toque, isso é a misericórdia estendendo a mão uma última vez. Não ignore. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida, e se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe. Há uma urgência no ar que não pode mais ser ignorada. O céu está se movendo, e as trevas também. Não são movimentos visíveis. Não espere trovões ou sinais desenhados no céu. Mas perceba, a pressão nos ombros que aumenta, o peso nos olhos que não é apenas cansaço, as lágrimas que vêm sem razão, são sinais. Sinais de que o espiritual está gritando por dentro. Padre Pio sabia disso. Ele dizia: quando o corpo começa a sentir o que a alma já sabe, é porque o tempo está perto. Você sente isso, não sente? Uma inquietação que nem os remédios curam. Uma saudade de algo que você nunca viu, mas sabe que existe. Algo está vindo, algo que vai dividir os que fingem crer e os que realmente vivem a fé. Não será uma divisão visível, será espiritual, será entre os que sentem e os que zombam. E Padre Pio deixou claro, essa separação começaria num tempo santo. Um tempo de luz que se tornaria palco de sombras, a Páscoa. Pense bem, por que justo na Páscoa? Porque é quando se celebra a ressurreição, o renascimento, e o mal detesta isso, detesta o novo começo. Detesta o sacrifício, e por isso, esse é o momento mais atacado. É quando o céu e o inferno travam batalhas invisíveis por cada alma. Você acha que é coincidência que tantos sofrimentos se intensificam nessa época? Que memórias dolorosas voltam? Que perdas se tornam?
mais difíceis de suportar? Padre Pio dizia que durante a Páscoa os portões espirituais ficam abertos, para o bem e para o mal. Você já acordou sentindo que algo estava errado, mesmo sem ter motivo? Já teve um sonho estranho perto da Semana Santa? Já ouviu alguém dizer que viu coisas que não soube explicar? Tudo isso é mais comum do que se imagina, mas não se fala, porque o mundo moderno chama de loucura o que é sensibilidade espiritual. Mas Padre Pio era claro: os sensíveis são os primeiros a ver. Eles sentem a guerra que os olhos não veem, sentem a dor que ainda não chegou, sentem a escuridão se aproximando, mesmo quando todos ao redor estão sorrindo. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. O tempo da ignorância acabou. Não há mais espaço para talvez. Agora é sim ou não. Ou você entende o que está por vir, ou será engolido por ele. A profecia de Padre Pio não foi feita para impressionar. Foi feita para avisar, para preparar, para alertar os que ainda têm olhos para ver. Ele dizia que numa noite de Páscoa algo cruzaria os céus, algo que não deixaria rastros físicos, mas espirituais, uma presença, uma força, um sinal. E quem estiver desperto sentirá, quem estiver dormindo apenas seguirá, até cair. Coisas que só são reveladas aos quebrados, aqueles que perderam muito, que carregam marcas que ninguém vê, que sentem dor mesmo com um sorriso no rosto. São essas pessoas que Deus escolhe para mostrar o que está escondido, porque só elas entendem o que é clamar no silêncio, e Padre Pio falava com essas almas. Ele dizia que os invisíveis aos olhos do mundo seriam os primeiros a receber a visão. E se você sente que está aqui por acaso, saiba, não há acasos com Deus, só propósitos. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: Hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já se perguntou por que os sonhos ruins estão mais intensos ultimamente? Por que você acorda no meio da noite com o coração disparado, suando frio, mesmo que tudo pareça calmo? Isso não é psicológico, é espiritual. O mal sabe que você está ouvindo algo diferente, e ele odeia isso, porque cada alma que desperta é uma derrota para as trevas. Padre Pio relatava ataques durante a madrugada, sombras que o sufocavam, vozes que tentavam silenciá-lo. E ele dizia: são os ataques do inimigo ao ver que você está acordando. E agora você está despertando, está ouvindo, está vendo, mesmo que não saiba exatamente o que é, mesmo que tudo ainda pareça confuso. Essa é a prova de que algo se move dentro de você. E isso incomoda as trevas. Elas vão tentar te distrair, te cansar, te desviar. Mas se você chegou até aqui, é porque algo mais forte está te sustentando. E isso é fé. Uma fé que talvez você nem sabia que ainda tinha. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há algo que Padre Pio escreveu num de seus momentos mais profundos. O mundo parecerá o mesmo por fora, mas por dentro será um campo de batalha. E é exatamente isso que vivemos. Por fora, as pessoas continuam indo ao mercado, rindo nos bares, postando nas redes sociais. Mas por dentro, elas estão em pedaços. Há uma tristeza sem nome se espalhando, uma sensação de vazio que nem os mais fortes conseguem esconder. E essa dor silenciosa é o maior sinal de que o espiritual está clamando. Você já percebeu como o tempo parece estranho? Como os dias passam rápido demais? Como os meses parecem segundos? Não é apenas percepção, é real. Há uma aceleração acontecendo.
Padre Pio dizia que quando os dias começassem a se confundir, quando as semanas parecessem borradas, era sinal de que o véu estava se rasgando, e com ele viria a revelação, uma que poucos suportariam ver. Por isso ele dizia: quem não estiver fortalecido espiritualmente cairá de joelhos pelo medo. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Pense bem, você consegue dormir em paz? Ou deita e sente como se estivesse sendo observado? Já teve a sensação de que alguém estava no quarto, mesmo estando sozinho? Isso acontece com os sensíveis, porque há um aumento da atividade espiritual nos últimos dias. Padre Pio dizia que os espíritos do abismo seriam liberados pouco a pouco e se instalariam em lares sem oração. E cada vez mais casas estão sendo habitadas por dores que ninguém entende, medos que ninguém nomeia, angústias que os médicos não curam. Mas há solução. Não para todos, apenas para os que ainda guardam a luz, mesmo que seja uma faísca, porque Deus não precisa de multidões, Ele precisa de verdadeiros. E essa verdade começa com uma decisão: não fechar os olhos, não ignorar o que está diante de você, não fingir que está tudo bem quando a alma grita que não está, porque só quem reconhece a dor pode receber o consolo. E só quem desce até o fundo pode ser levantado com força. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Você tem sentido dores estranhas, uma tristeza que não tem explicação, uma vontade de chorar do nada. Isso são os ecos do invisível tentando se manifestar. Padre Pio dizia: a alma sente antes do corpo adoecer. E hoje, o que mais vemos são almas doentes, porque foram desconectadas do seu Criador. E onde não há conexão com o alto, há brechas para o abismo. Muitos acham que isso é normal, que é cansaço, que vai passar. Mas não vai, porque não se trata de corpo, se trata de espírito. E o espírito pede socorro, clama em silêncio. E só quem ouve esse clamor sabe do que estou falando. Não se trata de religião, não se trata de costume, se trata de salvação, de vida eterna, de sentido. Porque se tudo que você tem pode ser tirado em um segundo, então o que você realmente tem? O que vai sobrar de você quando o mundo cair ao seu redor? Padre Pio dizia: só os que estiverem firmados na rocha não cairão. E essa rocha é a fé. E se você ainda estiver aqui, não é por acaso. Nada acontece por acaso quando o céu decide agir. Quando Deus começa a chamar, ele não grita, ele sussurra. Mas os que têm ouvidos espirituais sentem como um trovão. Você sente isso agora. Esse peso que não vem do corpo, mas do que está ao redor, como se o ar estivesse denso, carregado de algo que não se vê. Isso é um toque, uma advertência, um último sinal de que algo já começou, mesmo que o mundo ainda finja que está tudo bem. Padre Pio dizia: a indiferença espiritual será a marca dos condenados. Não adianta buscar respostas onde há barulho. Elas estão no silêncio, na oração solitária, na dor que aperta o peito quando tudo parece perdido. É ali que a revelação começa. É ali que os olhos começam a enxergar o que os outros não veem. Por isso, você precisa estar atento. A próxima Páscoa não será como as outras. Padre Pio viu, numa visão dolorosa, uma noite de Sexta-feira Santa em que o céu se escureceu de forma sobrenatural, onde os sinos das igrejas tocaram sozinhos e onde até as imagens dos santos pareceram chorar. Você consegue imaginar isso? Entrar numa igreja e sentir que algo ali não está certo? Que a paz deu lugar à inquietação? Muitos já têm relatado isso. E ninguém fala. Mas você precisa saber.
as manifestações espirituais vão se intensificar, e não serão todas no bem. Padre Pio avisava que o inimigo tomaria a forma de piedade, que usaria o nome de Deus para enganar os fracos, que haveria sinais nas igrejas, nas casas, nos corpos, e que só os que oram com o coração reconhecerão o que é santo. Você se lembra quando era criança e acreditava que o mal tinha forma? Hoje o mal se esconde nas distrações, nas telas, no cansaço, na frieza. Ele não precisa mais se disfarçar como monstro. Ele se veste como rotina e vai se infiltrando pouco a pouco, tirando sua vontade de orar, sua disposição de ouvir, sua fé. Quando você menos percebe, já não sente mais nada. E isso é o mais perigoso. Não é quando se está mal, é quando se está vazio. Porque o vazio é terra fértil para as trevas. Não pense que você está imune. Ninguém está, nem mesmo os que se dizem fortes. Padre Pio, mesmo cercado por anjos, foi atacado por forças que desafiavam a lógica. Ele escreveu que certa noite viu uma figura de luz que sorria, mas o sorriso era frio e os olhos sem alma. Ele entendeu então que o maior engano dos últimos tempos seria o falso bem, a aparência de santidade sem essência, e que muitos, até mesmo dentro da fé, seriam enganados. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. E por que isso te toca tanto? Porque no fundo você sente que é verdade. Porque há algo dentro de você que reconhece esse chamado. E esse algo é sua alma. Uma alma que talvez tenha sido ferida, esquecida, ignorada por muito tempo, mas que agora clama por redenção. Não ignore esse chamado. Não é o acaso. É Deus te lembrando que você ainda está vivo por um motivo, que ainda dá tempo de voltar. Mas o tempo é curto, e cada segundo de dúvida pode ser uma eternidade perdida. Você já se perguntou por que as pessoas parecem mais agressivas, mais apáticas, mais distantes? Isso não é só efeito do mundo moderno, é espiritual. Padre Pio dizia que o inimigo usaria o desânimo como arma, que tiraria das pessoas a vontade de viver, que deixaria as mentes confusas e os corações endurecidos, que colocaria uns contra os outros, até dentro da própria casa. Você já viu isso acontecendo na sua família? Discussões sem sentido, afastamentos repentinos, frieza, é exatamente disso que ele falava. E se você ainda está ouvindo isso, é porque Deus acredita que você pode ser um dos poucos que vai se levantar, que vai romper o ciclo, que vai proteger os seus, que vai voltar a acender a vela, a rezar o terço, a clamar por misericórdia. Não espere os sinais se tornarem tragédias para acreditar. Padre Pio escreveu: os sinais virão, primeiro como suspiros, depois como gritos, depois como silêncio e, por fim, como julgamento. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Há também outro detalhe sombrio na profecia de Padre Pio, um que poucos falam por medo. Ele relatava que veríamos o sangue dos inocentes sendo oferecido ao silêncio, que haveria um aumento de tragédias inexplicáveis com crianças, com os puros, com os que carregam luz sem saber, que os hospitais espirituais ficariam lotados, mas não seriam prédios, seriam almas, pessoas comuns, doentes por dentro, vagando sem direção, sem sentido, presas em uma escuridão que nenhum remédio cura. Você conhece alguém assim? Talvez seja você.
Talvez seja sua filha. Talvez alguém que você ama e que do nada mudou. Isso é sério. Isso é espiritual. Isso é a guerra invisível. Padre Pio nos deixou armas espirituais: oração, silêncio, fé, jejum, perdão. Mas estamos usando? Ou estamos entregando nossas almas ao ritmo do mundo? Você tem orado, tem jejuado, tem fechado a porta do seu quarto e falado com Deus, mesmo que ninguém veja? Porque é isso que fará diferença nos dias que estão por vir. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você já percebeu como a morte está diferente? Como as pessoas se vão de forma repentina, sem explicação? Padre Pio dizia que haveria um tempo em que as almas seriam recolhidas como folhas ao vento. Não por castigo, mas por misericórdia, para poupá-las do que viria. Por isso, não se assuste com as perdas. Pergunte-se: o que eu estou fazendo com o tempo que me resta? Estou preparado? Estou limpo diante de Deus? Ou estou vivendo como se tivesse garantias que não existem? Não há mais tempo para fingir, para brincar com o sagrado, para tratar a fé como obrigação de domingo. A guerra está acontecendo agora. E não é uma guerra com tanques. É uma guerra por almas. E a sua pode estar na linha de frente. Você acha que está tudo bem, mas por dentro sabe que não está. Sabe que algo está errado. E esse algo é a distância que você criou com Deus. Mas a boa notícia é que ainda há como voltar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Padre Pio nos mostrou que o maior milagre é resistir. Não desmaiar quando tudo desaba. Não ceder quando o medo bate. Não calar quando a verdade precisa ser dita. E hoje sua alma precisa decidir seguir adormecida ou despertar. Não espere que os sinos toquem sozinhos para entender. Não espere que as velas apaguem para sentir a ausência. Não espere que o céu escureça sem nuvens para perceber que o sobrenatural já está aqui. Você precisa reagir agora. Orar como nunca. Amar como se fosse a última chance. Perdoar como quem entende que o tempo é frágil. Buscar como quem está à beira do abismo, porque talvez você esteja, e só uma decisão pode mudar tudo. Se você ainda está aqui, é porque há uma parte da sua alma que se recusa a dormir, mesmo quando o mundo inteiro já se entregou ao torpor espiritual. E isso não é coincidência, é sinal. Sinal de que o céu ainda está tentando te alcançar, mesmo que tudo ao seu redor diga para desistir. E quando você ignora esse chamado interior, quando você silencia a voz que te empurra de volta para Deus, você entrega sua alma às mãos do mundo, e o mundo hoje já não pertence mais à luz. Padre Pio dizia que muitos se perderiam não por falta de fé, mas por não saber reconhecer os sinais. Porque os sinais seriam diferentes. Eles não seriam grandiosos nem evidentes. Seriam sutis, espirituais, silenciosos. Um sonho perturbador, um choro sem razão, um arrepio sem vento, um sentimento de que algo está para acontecer, mesmo que ninguém fale. É disso que ele falava, da angústia profética. Uma angústia que só quem tem alma sensível entende. E se você está sentindo isso, está mais perto da verdade do que imagina. Não ignore esses avisos. Não racionalize demais o que você sente. O que vem aí não será explicado pelos jornais, nem pelos líderes, nem pelos sistemas. Será sentido nas entranhas da alma, nas entranhas da terra. Haverá sinais no céu, nos sonhos e nos olhos das crianças. Padre Pio via essas coisas antes de acontecerem. Ele sentia dores que não vinham do corpo, mas do futuro.
Ele sangrava pelas almas que ainda nem haviam nascido. E avisou: haverá uma Páscoa onde a cruz será esquecida e o cordeiro substituído. E nesse vazio entrará a escuridão. Você precisa se fazer uma pergunta dolorosa agora. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Não por medo, não por desespero, mas por saudade. Porque a alma sente falta do Criador, mesmo quando a mente finge que está tudo certo. Você pode ter uma casa bonita, filhos saudáveis, até dinheiro guardado, mas se a alma estiver vazia, tudo isso é apenas ilusão. Porque a alma vazia arrasta tudo com ela. E quando ela cai, leva junto o que parecia seguro. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé, e se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje Deus falou comigo em silêncio. Você já reparou como as crianças estão mais agitadas? Como elas têm pesadelos com frequência? Como choram do nada e dizem que têm medo, mesmo sem saber do quê? Padre Pio dizia que as almas puras são as primeiras a perceber o movimento espiritual. E que quando as crianças começassem a ter medo do escuro novamente, seria sinal de que algo sombrio estava se aproximando. E agora, o medo voltou, em forma de inquietação, de insônia, de dor sem nome, e os pais não percebem. Os avós acham que é fase, mas não é. É espiritual e é grave. As pessoas andam distraídas, olhando para telas, enquanto a alma grita, correndo atrás de um futuro que talvez nem chegue. Padre Pio dizia: quando o homem deixar de olhar para o alto, começará a morrer por dentro. E é isso que está acontecendo. Uma morte silenciosa, que tira o brilho dos olhos, a esperança das palavras, o calor dos lares. Você já viu isso acontecer com alguém próximo? Alguém que antes era forte, sorridente, cheio de vida, e agora só vive por viver? Não espere que esse vazio te consuma também. Não espere que as trevas entrem no seu lar para então começar a orar. O tempo da preparação é agora. Não é quando os sinos tocarem sozinhos. Não é quando a cruz for arrancada dos altares. Não é quando os anjos se calarem. É agora. Padre Pio disse: aqueles que ouvirem antes serão salvos pelo aviso. E você está ouvindo? Não ignore. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você já percebeu como a noite ficou mais longa? Como o silêncio parece diferente? Não é apenas impressão, é uma mudança espiritual. A noite está mais densa, o tempo está mais estranho e as almas estão mais vulneráveis. Padre Pio dizia que, antes do tempo final, Deus permitiria que os justos sentissem o peso da terra, para que despertassem, para que se lembrassem do que foram feitos, para que clamassem, porque só o clamor verdadeiro pode romper o que está por vir. Você sente esse peso? Essa vontade de fugir sem saber para onde? Essa sensação de estar preso em um mundo que já não te representa? Isso é sintoma de quem ainda tem alma viva, de quem ainda não se entregou. E justamente por isso você será atacado. Não com feridas visíveis, mas com cansaço, com dúvidas, com distrações. Porque o inimigo sabe: quem está cansado não ora, quem está distraído não escuta, quem está em dúvida desiste, e é isso que ele quer. Mas Deus quer o contrário. Deus quer te despertar, e é por isso que esse vídeo te alcançou. Não foi sorte, não foi algoritmo, foi espiritual, foi escolha divina. Uma chance, uma última chance de dizer: eu entendi. Porque Padre Pio dizia que o maior castigo não seria a dor, mas a indiferença. Deus permite a dor para salvar, mas o homem escolhe ignorar por orgulho. E quando o orgulho grita, a alma silencia.
Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E não pense que você está sozinho. Não importa se ninguém na sua casa acredita, se seu marido zomba, se seus filhos não querem ouvir. Deus sempre começa o milagre com um. E talvez esse um seja você. Padre Pio dizia: uma alma que ora com verdade sustenta uma casa inteira. E talvez, só talvez, você tenha sido escolhida para sustentar a sua. Não desista, não se entregue, não se cale. Você pode não ver agora, mas sua resistência espiritual está mantendo as portas do mal fechadas na sua família. Mas atenção, essas portas estão sendo forçadas. Sonhos estranhos, palavras duras, discussões repetitivas, afastamento sem motivo. Tudo isso é mais do que parece, é batalha espiritual. E você precisa reagir, precisa levantar de madrugada e orar, precisa ungir a casa, precisa dizer o nome de Jesus em voz alta quando o silêncio pesar. Porque se você não fizer, quem fará? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Padre Pio dizia que as casas se tornariam campos de batalha, que as famílias seriam divididas, que os jantares seriam cheios de silêncio, que os casais dormiriam no mesmo quarto, mas espiritualmente distantes. Você já sente isso? O frio entre vocês? A ausência de conversa? A vontade de evitar o olhar do outro? Isso é mais do que desgaste. É ataque, e você precisa agir. Precisa lutar, precisa jejuar por quem já desistiu de lutar. Você sente que está sendo chamado? Que esse vídeo é como uma resposta que você nem sabia que havia pedido? Então não ignore. É Deus te mostrando que o fim ainda não chegou, mas que a preparação começou. Você pode não ver anjos agora, mas eles estão aí. Você pode não ouvir trombetas, mas o silêncio grita. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, foi na escuridão que Cristo ressuscitou. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém, eu fui tocado por essa palavra. E se você está aqui até agora, é porque sua alma ainda está viva. E Deus ainda tem um plano para ela. E se tudo isso ainda não te fez entender a gravidade do momento em que vivemos, talvez seja porque a cegueira espiritual tem sido a maior arma das trevas. Elas não vêm com barulho, não aparecem com dentes ou gritos. Elas se disfarçam de normalidade. Elas entram pela rotina, pelo costume, pela pressa. E quando você se dá conta, já não sente mais nada. Nem a dor da alma, nem a voz de Deus, nem o toque do invisível. E é esse o maior perigo: viver anestesiado enquanto o mundo espiritual está em guerra ao seu redor. Padre Pio dizia: quando o homem parar de sentir, o céu começará a chorar por ele. Você sente que está perdendo o brilho? Que algo está sendo roubado de você? Sua alegria, sua fé, sua vontade de viver? Não é à toa. Isso é parte do processo silencioso da destruição interior. E o mais cruel é que ela acontece com o seu consentimento, quando você não faz nada, quando você não ora, quando você deixa para depois, quando você aceita que é só uma fase. Mas Padre Pio avisava: nem toda fase é natural. Algumas são ataques diretos contra a sua alma. E se você não se levantar, vai afundar. E o que mais ele dizia, nos seus escritos ocultos, era algo que mexe profundamente com quem ainda tem um mínimo de fé. Que antes do colapso final, haveria um tempo em que os filhos se voltariam contra os pais, e os pais contra os filhos.
Um tempo em que o lar deixaria de ser abrigo e passaria a ser campo de tensão, onde o silêncio em família seria ensurdecedor, onde o amor esfriaria, sem nenhum motivo claro. E hoje, quantas famílias estão vivendo exatamente isso? Lares em ruínas, sorrisos falsos, almas distantes debaixo do mesmo teto. Isso não é acaso. Isso é o prenúncio. Não espere que sua casa desmorone para dobrar os joelhos. Não espere que a doença chegue para buscar a cura. Não espere que a morte bata na porta para reconhecer o valor da vida, porque há um ponto em que o arrependimento não conserta, só reconhece. E Padre Pio dizia que nos últimos dias muitos gritariam, Senhor, e mas suas vozes seriam engolidas pelo barulho da própria indiferença. Não seja um desses. Não espere que o silêncio de Deus seja a resposta final, porque Ele ainda está falando, mas poucos estão ouvindo. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. E, se você acha que está sozinho, não está. Há milhares de pessoas neste exato momento sentindo a mesma coisa. Um aperto que não passa, um choro que vem sem causa. Um peso no peito que não se explica com exames. Isso é espiritual. Isso é o céu se manifestando para os sensíveis. E você, sim, você que chegou até aqui, faz parte desse grupo. Você está sendo chamado. Mas chamado para quê? Para ser, e vós, para ser luz, para ser resistência num mundo que está derretendo por dentro. Padre Pio escrevia que os olhos das estátuas chorariam, que o céu escureceria em pleno dia, que as igrejas se tornariam palcos de indiferença e que a Eucaristia seria tratada como ritual vazio. Já viu isso acontecer? Já sentiu que as missas estão mais frias, que as pessoas entram e saem sem realmente estarem ali? É isso. O esvaziamento da fé está acontecendo diante dos nossos olhos. Não é uma teoria, é a realidade. É o fim do sagrado sendo trocado pelo confortável. E o que fazer? Padre Pio dizia, volte ao início, ao joelho no chão, à oração simples, à vela acesa em silêncio, ao terço em família, ao pão e água nos dias de jejum. Porque o espiritual não se vence com argumentos, se vence com renúncia, com sacrifício, com fé verdadeira. E você não precisa fazer muito, só precisa fazer de verdade. Porque uma oração sincera derruba muralhas que nem você vê. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Sim, envie, compartilhe. Faça essa mensagem alcançar quem precisa, porque há alguém na sua lista de contatos que está chorando agora, que está pensando em desistir, que está sentindo que Deus o esqueceu. E você pode ser o canal que Deus vai usar para salvar essa vida. Não subestime o poder de um clique com fé, de uma palavra com intenção, de um amém que vem do fundo da alma. Padre Pio dizia, as almas se salvam em silêncio, mas se perdem no barulho. E talvez agora tudo o que você precise seja fechar os olhos e dizer, Senhor, eu voltei. Voltar de onde você nunca deveria ter saído. Voltar para a fé, para o arrependimento, para o propósito. Porque só quem volta é resgatado. Só quem dobra os joelhos é levantado. E Deus ainda quer te levantar. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva. Hoje, Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E se você ainda sente medo, saiba que isso é bom, porque o medo espiritual não paralisa, ele desperta, ele prepara, ele molda. Padre Pio dizia, é melhor tremer agora do que perecer depois. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, e hoje poucos temem. Muitos zombam, muitos ignoram,
Mas os que sentem, esses serão guardados, esses serão selados, esses serão escolhidos. E o que virá? A verdade é que nem todas as revelações podem ser ditas de uma só vez. Algumas são reveladas aos poucos, como folhas que caem do céu aos que oram com fé. Mas o que se pode dizer agora é que estamos à beira de uma virada espiritual sem precedentes. Algo que Padre Pio descreveu como o silêncio da terra antes do juízo. Um silêncio que já começou. Um silêncio que grita em cada alma sensível que está ouvindo esta mensagem. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra, mas calma, nem tudo é dor, nem tudo é medo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a graça está te alcançando agora. Mesmo que sua vida esteja um caos, mesmo que você se sinta distante, mesmo que tenha cometido erros que nem você perdoaria, Deus ainda acredita em você. E se Ele ainda acredita, então ainda há tempo. Tempo de recomeçar, de reconstruir, de ser luz na escuridão. Padre Pio dizia, o deserto espiritual precede o milagre. E talvez o seu milagre esteja a um amém de distância, a um Pai Nosso rezado com verdade, a um choro sincero, a uma decisão. Não se trata de entender tudo, se trata de confiar, de crer, de seguir mesmo quando não se vê. Porque o que te espera não está atrás, está à frente, e é para lá que Deus quer te levar. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Você chegou até aqui, e isso já é um milagre, porque muitas pessoas não suportariam ouvir essas verdades, mas você suportou, você sentiu, você entendeu. E agora só resta uma coisa: agir. Fazer com que essa mensagem não pare em você. Fazer com que ela atinja outras almas. Compartilhe, ore, clame, volte, porque Deus está preparando algo grande, algo definitivo. E você faz parte disso. Este vídeo foi apenas o início. A próxima revelação será ainda mais forte, mais profunda, mais necessária. Volte aqui no próximo vídeo. Padre Pio ainda tem algo para te mostrar. Escreva amém, se você ainda acredita que o céu está olhando por você. Escreva eu creio, se essa palavra falou diretamente com seu espírito. Até lá, que Deus te guarde e que nada te tire da presença dele. Amém.